Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início ao nosso curso sobre investimentos em renda fixa, tudo bem? Então vamos lá, antes de a gente começar de fato a falar sobre o conteúdo, vamos falar um pouquinho sobre renda fixa, né? O que é renda fixa? Esse termo costuma confundir bastante as pessoas, né? Porque só o fato, às vezes, de ouvir renda fixa, a pessoa acha que renda fixa é um investimento, né? E na verdade não. Quando a gente fala em renda fixa, né, quando a gente fala nesse termo, quer dizer que renda fixa significa uma classe, né? Ou seja, ela é como se fosse uma categoria de ativos. Então, assim, vários ativos, né, vários tipos de investimento pertencem ao grupo de renda fixa. Tudo bem? Deu para entender? Então, renda fixa não é um tipo de investimento, tá? É como se fosse uma classe, como se fosse um conjunto. Ou seja, existem vários tipos de investimentos que pertencem a essa classe de investimentos em renda fixa. Tudo bem? E quando a gente fala que esses tipos de investimentos são investimentos em renda fixa, todos eles têm uma característica em comum. O que é essa característica? É o quê? Que no momento que você contrata, ou seja, no momento em que você compra esse título ou que você faz esse tipo de investimento, você já sabe a rentabilidade que você vai ter no final do período. Tudo bem? Um exemplo claro disso é o Tesouro Direto. Vocês já aprenderam bastante sobre o Tesouro Direto. E você sabe que quando você investe em Tesouro Direto, você já contrata. Se você pega um título IPCA pós-fixado, por exemplo, você sabe que você vai ganhar 4%, vamos dar um exemplo aqui, né? 4% mais o IPCA. Né? Por mais que o IPCA ele possa ter uma variação, mas ele é considerado um investimento de renda fixa, né? Porque você sabe ali quanto que ele vai te render por ano e a inflação é que vai corrigir o seu dinheiro, né? Então, você sabe que você está protegido. Outro tipo de investimento, o tesouro pré-fixado, né? Então, o tesouro pré-fixado ele é o maior exemplo de investimento de renda fixa, porque quando você contrata, você já sabe o quanto que você vai ter de rentabilidade ao ano, né? Então, isso é uma classe de ativo. E a gente tem Tesouro Selic e tem outros investimentos, né? É um pouco diferente da renda variável, né? Então, quando você escutar alguém falando sobre renda variável, pelo o próprio nome dizer variável, então a questão de variar, mas é por quê? Porque você não tem certeza de quanto será a sua rentabilidade, né? Na renda variável, você consegue, tem alguns indicadores, algumas técnicas, alguns instrumentos que dá para você calcular algumas coisas, mas não é nada 100% garantido. Por quê? Por exemplo, vamos falar aqui sobre ações, né? Você comprando uma ação da empresa, você corre alguns riscos, né? Então, assim, o risco é de você talvez pagar R$ 10, um exemplo, em uma única ação de uma empresa, você paga R$ 10. Então, assim, você tem um risco da sua ação ir para a ruína. Então, assim, de você zerar a posição. Então, assim, vamos supor que você pagou 10 e caiu para zero, assim, você perdeu R$ 10. Mas, ao mesmo tempo, pode acontecer algum fato relevante nessa empresa e você pode multiplicar esse seu capital em 3, 4, 5, até 10 vezes. Então, uma empresa que, por você comprar uma ação de R$ 10, talvez no longo prazo ou no médio prazo, vai depender muito dos fatores relevantes que acontecerem ali, pode fazer com que o preço da ação vá de 10 para R$ 80. Entendeu? Então, por isso que a gente chama de renda variável, né? Então, existe essa classe de ativo de renda fixa, onde você já sabe a rentabilidade, e a classe de renda variável, que você não consegue imaginar o quanto que vai ser essa rentabilidade. Ela pode ser para menos, mas para menos você sabe que ela vai ser zero, ela nunca vai ser menor do que zero, né? E pode ser muito maior, 3, 4, 5, 10 vezes quanto multiplicar, né? Isso a gente tem históricos muito bons de algumas ações que multiplicaram às vezes o capital em 10 e 20 vezes. Isso é bem legal. Tudo bem? Mas como o foco do curso é a gente falar sobre renda fixa, então a gente vai falar sobre classes de ativos de renda fixa. Tudo bem? Então vamos lá. Antes da gente começar de fato a falar sobre os investimentos de renda fixa, é interessante a gente falar um pouquinho sobre indicadores. Por que indicadores? Esses indicadores são o que de fato estão atrelados, né, à remuneração dos ativos de renda fixa. Tudo bem? Então, ou seja, todo ativo de renda fixa ele é indexado a algo. O que quer dizer esse indexado? Ele rende aquele fator, né? Ele rende aquela taxa, ele rende aquele indicador. Então, esses indicadores são importantes no mercado porque cada classe de ativos, né, cada classe de ativos de renda fixa, cada um remunera de forma diferente. Então, por exemplo, você conheceu no Tesouro Direto, você tem tesouros que ele pode te dar uma rentabilidade pré-fixada, né? Tem alguns que ele pode te dar uma taxa pré-fixada mais o IPCA, né?
IPCA você no Tesouro Direto já conhece um pouquinho, que é o que? É o Índice de Preço dos Consumidores Médios, que é um indicador medido pelo IBGE, né? Você também tem o título do Tesouro Selic, né? Então, o que é o Tesouro Selic? É a taxa básica de juros. Então, ou seja, para surgir outras taxas, precisa ter uma taxa base, né? É o mesmo exemplo quando a gente utiliza piso do salário mínimo. Então, às vezes divulga no G1, algum site, falando, o piso do salário mínimo é, um exemplo, R$ 1.000. Então, isso o que quer dizer? Quer dizer que as empresas, quando contratam funcionário, elas não podem pagar menos do que aquele valor. Precisa ser ou aquele valor ou acima daquele valor, né? Então, precisa ter um piso para ter uma regra, porque senão não funciona. Então, da mesma forma, a Selic ela é uma taxa que serve para quê? Para controlar a economia, né? Que o governo utiliza ela. Então, por ela ser a taxa básica, tem alguns investimentos, ou melhor, o Tesouro Selic, que é remunerado por ela. Tudo bem? E provavelmente hoje a gente vai falar de um indicador novo que é o CDI. Né? O que é o CDI? O CDI, explicando a sigla em si, né? Certificados de Depósitos Interbancários. Tudo bem? Então, são títulos emitidos por captação de recurso. Então, dar um exemplo aqui para você entender como que funciona o CDI e como ele é aplicado. Todos os bancos, né? Tem os bancos ou melhor, a classe de banco como todo, eu ia falar banquinho, mas que seria um banco menor, mas vamos classificar todos como banco, né? Todos os bancos, eles durante os dias, eles ocorrem transações, né? Então, entra dinheiro, sai dinheiro. Então, assim, tem pessoas que depositam dinheiro, tem pessoas que pagam contas, já tem pessoas que tomam empréstimos, que sacam dinheiro. Então, o que acontece? Todo dia, o banco ele tem essa questão de valor de entrada e valor de saída. Então, no decorrer do dia, o banco ele faz várias transações, né? Então, as pessoas retiram dinheiro do banco, as pessoas tomam empréstimo do banco, ao mesmo tempo como as pessoas pagam conta no banco. Então, o banco tem esse movimento, né, de entrada e saída de dinheiro. Porém, ao final do dia, o banco ele precisa prestar conta, né? E ele não pode ficar a descoberto, que é o quê? Ele ter mais saídas do que entrada, né? Então, ele fica meio que deficitário. Então, ele precisa meio que estar equilibrado com isso, tanto com questão de entrada quanto questão de saída, né? Então, os bancos entre si, talvez você não saiba dessa informação ou nem passava pela sua cabeça, mas os bancos entre si, eles se comunicam, né? Por quê? Porque um banco, de certa forma, empresta um dinheiro para outro banco. Então, eles emprestam dinheiro para outro, mas só que assim, né? Não existe almoço grátis, né? Para emprestar o dinheiro, precisa-se pagar uns juros para isso. Então, os bancos utilizam a taxa do CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, ou seja, o banco empresta dinheiro para o outro, porém o que o banco paga para o outro, de acordo com o dinheiro que ele pegou emprestado, é uma taxa do CDI, certo? Essa taxa do CDI, ela é uma taxa que fica bem próxima da taxa Selic, tá? Então elas, assim, não são iguais, mas são bem próximas, tudo bem? E ela é controlada pela CETIP, né? Então quando você colocar na internet, né, CETIP, B3, enfim, você consegue saber a rentabilidade do CDI, o quanto que ele está ali no período. Tudo bem? Então, alguns títulos, né, de renda fixa, a maior parte deles são atrelados ao CDI. Beleza? Então vamos começar aqui falando um pouquinho dos nossos investimentos. E o primeiro que a gente vai falar é sobre poupança. Tudo bem? Então, poupança. Talvez para alguns não é investimento, né? Outros já consideram como investimento. Já tem muitas pessoas que criticam a poupança, e a ideia dessa parte que a gente fala sobre poupança não é nem criticar, nem falar bem, nem falar mal. É de fato explicar um pouco mais, talvez você conheça, mas é de fato explicar como que funciona a rentabilidade, que talvez sejam informações que você ainda não conhece. Beleza? Então vamos lá, a poupança. A poupança é um título, né? Na verdade não é um título, é um serviço fornecido para o banco, onde que você pode guardar o seu dinheiro lá, o seu dinheiro fica guardado, e ele vai te dar essa rentabilidade durante o período, tudo bem? Então basicamente o que, que o banco ele paga? Ele paga o que é chamado de taxa de aniversário, né? Então é uma rentabilidade que geralmente ela é paga durante 30 dias, tudo bem? Então, você deixa o seu dinheiro lá, você colocou hoje um exemplo, R$ 100. Se você tirar amanhã, provavelmente amanhã o seu dinheiro não rendeu nada, né? Por quê? Porque ele rende na taxa de aniversário, ou seja, ele espera 30 dias do período para ele ter essa rentabilidade, tudo bem? Mas se falando no montante todo, como que funciona, né? Existe uma regra
estabelecida, que é o seguinte: quando a taxa Selic, né, a taxa básica de juros, quando ela está acima de 8,5%, ou seja, a taxa Selic hoje ela está em 6,5%, né? Mas imagine que ela está acima de 8,5%, então talvez ela esteja 9, um exemplo. Quando ela está 9, o que que a poupança vai te pagar? Ela vai te pagar 0,5%, sabe? 0,5 mais TR, que seria a taxa referencial, que é uma taxinha colocada nessas transações. Tudo bem? Agora, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, o que acontece? A poupança, a rentabilidade dela vai ser o quê? 70% da taxa Selic, tudo bem? Mais a taxa referencial, legal? Então, por isso que muita gente diz que às vezes o tesouro direto vai render mais do que a poupança. Por quê? Vamos pegar a classe de ativo do Tesouro Selic. Então, o Tesouro Selic, atualmente, ele está pagando 6,5%, né? Então, assim, é menor do que 8,5%. Logo, ele entra na regra de pagar 70% mais a taxa referencial, certo? Então, você tem esse desconto aqui. Aqui eu trouxe um exemplo colocado no período agora, né? Então, se a gente for considerar agora no 6,5%, no momento que a gente está gravando o curso, a Selic está em 6,5%. Ou seja, quanto que está rendendo a poupança? Ela está te rendendo aí aproximadamente 0,37 ao mês e ao ano 4,44. Já o Tesouro Selic, essa rentabilidade é um pouco maior, mas também ela varia de acordo com o período, né? Por quê? Porque a gente aprendeu no Tesouro que existe quando você saca o dinheiro antes do prazo, você tem aquela alíquota de imposto de renda que ela é regressiva, né? Então, por exemplo, ela vai te render a Selic Over, que é um pouquinho menor do que os 6,5 ali, da vez 6,4 aproximadamente, mas existe o desconto de imposto de renda. Então, por exemplo, se você sacar antes dos 6 meses, você tem 22,5% de desconto, né? Então o desconto ele fica maior. Inclusive, muita gente fala muito mal da poupança, tem pessoas que falam bem, mas geralmente quando eu estou ministrando o curso, eu sempre dou o conselho para as pessoas, né? Sobre a questão da reserva de emergência. Aonde que deve se colocar a reserva de emergência? Bom, eu particularmente gosto de ter a reserva de emergência ela fracionada, né? Então eu gosto de ter uma parte no Tesouro Selic, vamos dizer aí que metade, um pouquinho mais da metade, e uma parte, por mais da questão da rentabilidade, eu gosto de ter na poupança. Por que, gente, eu gosto de ter na poupança? Por um simples fator importantíssimo, pela liquidez imediata. Então o que acontece? Se você está no final de semana, vou dar um exemplo, no sábado, você tem uma emergência, você precisa do dinheiro, com o Tesouro Selic você não consegue sacar o dinheiro. Por quê? Você precisa esperar um dia útil, ou seja, que vai ser na segunda-feira, você faz o pedido o pedido de retirada, e aí no dia seguinte, dependendo do horário que você for fazer, no dia seguinte o dinheiro está na sua conta. Já a poupança, mesmo com essa rentabilidade um pouco menor, mas essa alta liquidez que você tem é surpreendente, porque se você passa por uma emergência no final de semana ou talvez de madrugada, é só você pegar o seu cartão, débito, e o dinheiro é tirado na hora. Ou se você quiser sacar de um banco 24 horas, você consegue sacar talvez uma quantidade interessante do valor. Entendeu? Já no Tesouro você não tem essa liquidez. Então, putz, eu preciso do dinheiro agora. Você não consegue pedir num sábado de madrugada para o dinheiro cair na sua conta, que não tem como. Então, por mais dessa rentabilidade menor, ainda assim se compensa ter na poupança. Eu particularmente gosto por essa questão de liquidez imediata. Outra coisa interessante que se falando de poupança e Selic, que é o seguinte: a poupança no curtíssimo prazo, às vezes ela vai compensar muito mais do que a taxa Selic, né? Do que o Tesouro Selic. Por quê? Por exemplo, se você colocar o dinheiro no Tesouro Selic no primeiro mês, você lembra que os descontos são imposto de renda, porém, antes dos 30 dias você tem IOF, né? Então, ou seja, durante o prazo de 30 dias, você colocar o dinheiro lá não vai te dar muita rentabilidade. Então, o ideal é você colocar lá a sua reserva de emergência, mas não especificamente para você sacar agora, né? Para você sacar quando você precisar, daqui a um período, daqui a um ano, ou talvez esse evento não chegar a acontecer, certo? Então, no curtíssimo prazo, é interessante até falar isso para vocês,
porque a gente escuta muitas informações de vários lados, né? Algumas pessoas falando muito bem da poupança, outras pessoas falando muito mal da poupança, é, mas as pessoas ficam confusas com isso, né? Então, o conselho que eu dou para você é: você pode ter uma parte sim no Tesouro Selic ou qualquer outro tipo de investimento, mas se você quiser ter uma questão de poupança, você também pode ter, porque ela vai te dar essa liquidez imediata, né? No momento que você precisar, preciso de agora. Põe o cartão, débito, você paga o valor. Ou você consegue sacar o valor de madrugada, num caixa 24 horas, ou no final de semana de tarde. Tudo bem? Então, essa primeira aula foi um pouquinho para a gente falar sobre os investimentos de renda fixa, né? E falar um pouquinho sobre poupança. Na próxima aula, eu vou falar sobre outros tipos de investimentos de renda fixa. Tudo bem?